Boa tarde, doutores. Boa tarde, doutor. Tudo beleza? Tudo Beleza. tranquilo. Pessoal, é o seguinte. É... Eu tenho que passar para vocês uns critérios, chamam critérios de BIRADS, que é estadiamento de câncer. Que é pra gente fazer um link lá naquela aula de mama. Só que eu vou deixar para a próxima aula, que eu quero entrar com vocês hoje em lesões elementares, lesões de pele. Aí na próxima a gente dá um repasso daquela. Um repasso de leve na semiologia da mama. E aí a gente já entra nos critérios de BIRADS. Beleza? Ok. Bom, pessoal, seguinte. Vamos lá então. Hoje a gente entra em lesões elementares, né? Tá aparecendo aí certinho? Pra mim, não. Para mim apareceu, doutor. Apareceu não, Antônio? Apareceu, doutor. Agora foi. Foi. Bom, pessoal, lesões elementares, tá? Eu consegui achar um material que tá bem fácil e tá cheio de imagem. Porque essas... Resumindo aqui, lesão de pele, a gente... Ou a gente vê no consultório, né? Ou a gente não vê. Não tem como a gente simular nada, né? Então a gente entra hoje nessa parte da dermato, tá? Aquele esquema é o que vocês mais vão ver no consultório. O que mais vai aparecer para vocês lá. Beleza? O arroz com feijão lá do seu pronto-socorro, tá bom? Do seu posto de saúde. O que mais vai chegar para você lá. Entrando então na parte da propedêutica dermatológica, a propedêutica dermatológica, né, o próprio exame clínico dermatológico, ele tem que ser feito, primeira coisa, num ambiente bem iluminado. Vamos falar do começo aqui da propedêutica para a gente entrar nas lesões. Ambiente iluminado, tá? Não, também aquela luz muito forte às vezes pode atrapalhar, tá bom? É aquele ambiente de luz, uma luz legal, uma luz boa, que você tem uma boa visibilidade. Pode ser a própria luz solar ou uma luz fluorescente. Enfim, desde que não altere a cor da pele do paciente, a cor da lesão. Desde que você enxergue de uma forma bem clara os pigmentos que estão ali compostos nessa lesão que você está procurando, que você está examinando. Particularidade, né? O exame físico ele precede a anamnese, né? Porque geralmente o paciente ele chega e já mostra a lesão para você. Depois vem a parte da entrevista que vai te descrever o que aconteceu, quando que apareceu aquilo lá, né? Quando que o paciente vai te referir a esse machucado aqui apareceu tal dia, né? Ou esse machucado aqui apareceu
ontem, hoje, semana passada. Então, é uma das únicas propedêuticas em que o exame físico precede a anamnese. O exame físico vem primeiro. E esse exame físico vai ser guiado, né? Essa anamnese ela vai ser totalmente guiada por esses achados dermatológicos. Então vamos lá, eu começo o exame físico. Padrão, inspeção. Essa inspeção eu vou buscar abranger todo o tegumento que eu tô vendo ali. Cabelo, unha, mucosa. Beleza? Então a tua inspeção dermatológica vai entrar desde o couro cabeludo até o cabelo do paciente. Você vai relatar, descrever como é a característica. Porque às vezes o paciente vai chegar lá para você porque o paciente está com a dermatite seborreica. Ele está com aquela lesão no couro cabeludo, aquela lesão que está descamando. É tipo aquela caspa que a hora que você tira fica machucado mesmo. Beleza? Então é uma boa inspeção, tá? Cabelo, unha, mucosa. E claro, a topografia, a localização, a distribuição dessa lesão é o que vai depender para eu fechar meu diagnóstico. Aí a gente vai catalogar dentro de cada tipo de lesão. Na palpação, o que eu vou buscar na palpação nesse exame físico dermatológico? Se essa lesão ela é sólida, se essa lesão é muito espessa, se essa lesão é úmida, ela tem um caráter úmido ou ressecado, beleza? O volume ou a consistência da pele também. É nisso que eu vou me embasar para fazer a palpação. A elasticidade da pele no local dessa lesão, se está prejudicado. A mobilidade da pele, se é uma pele que você sente que ela está mais rígida, ela está mais insertada, ou se essa pele ela está mais solta, o turgor da pele é compatível com a idade do paciente, beleza? Outra coisa se chama digitopressão ou vitropressão. O que é essa vitropressão? Um quadradinho, uma plaquinha de vidro, né? Que eu vou colocar em cima da pele do paciente, vou fazer uma compressão, vou provocar uma isquemia local ali, né? Para eu poder distinguir um eritema de uma púrpura, tá? Ou um eritema de outras manchas vermelhas. Isso é a vitropressão. A vitropressão é a compressão com a plaquinha de vidro. Ou uma plaquinha de acrílico. A digitopressão é com o dedo mesmo. Você vai, faz a compressão ali, provoca a isquemia local e solta. Aí você observa se essas manchas elas permanecem ou na digitopressão essas manchas elas somem. Aí quando vai voltando, retomando a microvascularização ali ao normal, essas manchas voltam. Beleza? E a própria compressão. A compressão, que é o apertar, não é a palpação. A compressão em si é onde eu vou avaliar o edema. Ah, é o sinal de cacifo. No Paraguai chama fóvea de Godet. Sinal de Godet. Beleza? Eu avalio o dermografismo. Tranquilo, gente? De boa até agora, né? Sossegado. A anamnese é aquele basicão mesmo. Eu pergunto pro paciente se ele me refere mais sintomas, né? Porque geralmente com essas lesões o paciente pode te referir se tem prurido ou não, se coça, se arde, tá? Prurido, ardor, presença de fatores desencadeantes. Doutor, eu não posso mexer com detergente que aparece essas manchas. Ou, doutor, essas manchas aqui só aparecem à tarde, só aparecem à noite. Beleza? Fator desencadeante.
ou a hora do dia em que aparece com mais frequência, que fica visível com mais frequência essas lesões. A história da lesão. Quando essa lesão surgiu? Se há fatores de melhora ou piora nessa lesão. Essa lesão melhora, doutor, quando eu passo uma pomada, uma pomada de corticoide. Tá? Então, com o que melhora ou com o que piora? Melhora quando eu ponho gelo em cima. Se houve esse uso de medicação tópica, tá? Ou medicação sistêmica mesmo, via oral, beleza? Outro fator importante que a gente agrega na anamnese do paciente, aqui ainda dentro da ordem, é se houve a exposição solar ou se houve exposição a agentes químicos e físicos. É o esquema do detergente que a gente falou, um agente químico. Pode chegar muito paciente para você, aquele paciente que mexe muito com cimento, com concreto, com a mão diretamente em muita poeira. Esse paciente às vezes pode chegar com algumas lesões elementares. Outro fator importante agregado na anamnese, que esse fator você pode deixar aqui por último, né? Antecedentes médicos e antecedentes familiares do paciente, né? Questionar o nosso paciente quanto ao histórico de enfermidades dermatológicas, beleza? Eu não sei se vocês assistiram, passou essa semana passada um lugar lá no Goiás onde existem muitos pacientes com a enfermidade que se chama xeroderma pigmentoso. Uma puta de uma reportagem lá, foi uma verdadeira aula de dermatologia de graça. O que é o xeroderma pigmentoso? É tipo umas pintinhas pretas que começam a surgir. Ele é uma doença genética, tá? Não é contagioso. E ele vem por uma... É caracterizado por uma... Quando o paciente tem uma extrema sensibilidade à radiação ultravioleta. Até o tipo da lâmpada que o paciente põe dentro da casa tem que ter cuidado no tipo de lâmpada que ele põe. Tá? Porque ele não... Ele não tolera muita claridade. Beleza, gente? Então, geralmente, esse é uma doença de caráter dominante. Então, geralmente, quando o pai e a mãe eles são portadores ali, o filho também vai manifestar. Dependendo do prognóstico, dependendo do quanto desencadeia isso aí, desde quando o paciente começa a manifestar, pode levar a óbito, tá? Porque começa a aparecer múltiplos tumores. Então, o paciente é um paciente mutilado, porque ele vive tendo que fazer extirpação de tumores, né? Muito paciente você vê com prótese de rosto, porque teve que cortar, incisionar pedaço da bochecha mesmo, nariz. Então, se o meu paciente tem, se tem na família desse paciente um histórico de enfermidade dermatológica, e qual, beleza? Aí eu associo isso aí dependendo ao próprio diagnóstico, à própria sintomatologia que ele está me referindo. Não, ela não é rosácea não, linda. Ela é a presença de manchas pretas, pintas pretas assim. Tá bom, obrigada. Beleza? E ali a gente falou da atopia também, né? Se o paciente tem esse histórico familiar de atopia. O que é essa atopia?
Como que eu vou explicar? Essa atopia é uma resposta exagerada ao IgE. Tá? Quando o paciente exacerba uma hipersensibilidade, tá? Uma resposta imunitária exacerbada, exagerada, mediada pelo IgE. Tranquilo? Então, isso aí é a tal da atopia. É um distúrbio de sensibilidade, hipersensibilidade. Vou citar um exemplo fora da dermato. Paciente que tem aquela asma alérgica. Paciente que tem alergia, um exemplo, a poeira. O cara vai pra fazenda, aquele pólen, né? Aquele pó do capim. Mediado, essa hiperreatividade, hipersensibilidade mediada pelo IgE. Então, acaba sendo distúrbios do tipo 1, né, relacionados ao IgE. Vamos lá. Vamos falar das lesões elementares propriamente ditas. Então a gente entra aqui primeiramente nas máculas. A mácula eritematosa, né, que é aquela mancha que não tem aquele caráter de infiltração. Beleza? Ela se diferencia ali da pele em volta dela pela coloração, tá? Então, isso a gente cita como mácula eritematosa. Bom, é bem essa característica aqui. Ok? Esse vermelhidão bem diferenciado. Nós temos a mácula de caráter vascular. Lembra da vitopressão que a gente fez lá atrás, aquela digitopressão no nosso paciente? Pois é, essa mácula vascular, esse aspecto de teia de aranha, quando você faz a vitopressão, ela desaparece. Por quê? Você está fazendo isquemia no local ali. E essa mácula, ela provém de uma... nada mais é do que uma rede de vasos que estão bem dilatados ali na derme superficial. Então, quando você faz a vitopressão, você aperta esses microvasos aí, eles, né, para fazer isquemia na pele, então, na vitopressão ele some. Beleza? Temos também a mácula purpúrica. A mácula purpúrica, quando você faz a vitopressão ou a digitopressão, ela não desaparece. Ela é o resultado quando você tem uma espécie de um derramamento, um extravasamento sanguíneo na derme. Também chamado como púrpura de Bateman. Tranquilo? Essa cor, geralmente com o passar do tempo, ela vai ficando mais ocre, mais amarronzada até desaparecer. Essa mácula purpúrica, devido a esse derramamento de sangue, ela pode estar relacionada com o próprio trauma, tá bom? A própria pancada que o paciente toma, tá bom? Uma própria queda, principalmente o paciente idoso que já tem uma pele mais fragilizada, é bem comum, depois de qualquer tipo de trauma, depois de queda de altura, apresentar essa mácula purpúrica. Temos as máculas pigmentares. A pigmentar, ela não é, por regra, uma cor amarronzada, não tem uma tonalidade própria. Ela varia ali de um ocre, meio de um bege ali, de um amarronzado, até um castanho escuro. Beleza? São áreas onde tem uma hiperpigmentação melânica, um excesso de descarga de melanina, tá? Em determinadas áreas ali da pele. Tranquilo? Basicamente isso. Não chega a ser algo patológico em si. Vamos lá.
Aqui fala, pessoal, esses efélides aqui, ó, isso aqui é a sarda, né? Aquela sarda, que é a sardinha que os pacientes apresentam, né? Que a pessoa tem na bochecha. Coisa simples. Lembra que eu falei que a mácula ela varia, ela não tem uma cor específica, mas ela muda de forma. Nós temos aquela mácula pigmentar da sarda, que ela é bem definida, né, os pontinhos. E nós temos as outras marcas, essas outras marcas essas máculas pigmentares mais espalhadas, devido também a um depósito de melanina, mas não é tão bem definidinho. Não deixa de ser uma mácula pigmentar. Tranquilo? Já é uma mácula de uma coloração ardósia, né? E elas estendem-se de uma forma mais ou menos profundamente na derme do paciente. Beleza? E associado também aí a... Descarregou um conteúdo aqui, gente. Há essas situações aí de notalgia parestésica. O que é uma notalgia parestésica? Ela entra como uma síndrome neurocutânea, né? Ela entra como uma síndrome neurocutânea que ela envolve, que exacerba crises pruriginosas. O paciente começa a ter uma coceira, e ele refere para você que aonde coça tá ficando meio amarronzado, tá? Tá aparecendo essas máculas pigmentares aí. Doutor, aqui tá coçando. Depois que começou a coçar, começou a ficar meio amarronzado assim. Beleza? Muitas vezes a hiperpigmentação pode ser uma consequência desse aumento desse prurido. Tranquilo? Por que dá esse prurido? Isso aqui já é um problema que envolve algumas raízes, deixa eu lembrar, posteriores sensitivas da medula espinhal. Beleza? Já é algo mais que uma patologia que envolve bastante a parte de neuro, que ela reflete lá na dermato. Beleza, pessoal? Sim. Isso aqui aparece bastante, tá bom? Tem muito paciente que tem essa mácula pigmentar por causa da notalgia parestésica, muito no meio das pernas, na região da virilha. Ele refere muita coceira. Muita coceira, coceira é o que você inspeciona, não tem sinal de micose, de depósito de fungo, não tem sinal de irritação, nada, mas tá hiperpigmentado. E ele refere a coceira. Tranquilo? Temos as máculas pigmentares de caráter acrômica, que já é o contrário, tá? Já é onde tem uma diminuição do teor de melanina, então fica branco, fica muito branco. É aquela mancha branca, é o vitiligo, beleza? Onde você começa a ter um pouco teor de melanina, uma pouca descarga de melanina em recepção naquele determinado local, vai começar a ficar muito branco, beleza? Então não deixa de ser uma mácula pigmentar também, só que de aspecto acrômica. Aí você fecha o diagnóstico como vitiligo, beleza? Essa aqui o paciente não refere coceira, nadinha para você. Aí nós temos as pápulas. Nós temos 3 tipos de pápulas. Isso vai variar da dimensão, vai variar do tamanho, tá? Do conteúdo.
Primeiro nós temos as pápulas epidérmicas, né, que ela é um espessamento global da epiderme, aquela famosa verruga plana. Tranquilo? Temos as pápulas dérmicas, tá bom? Nós falamos da epidérmica, da dérmica. A dérmica, ela tem aquela característica meio que de dentro para fora, aumenta a espessura da derme, né? Faz aquele tipo de calombo também, aumenta esse espessamento. Ela é de caráter edematosa, ela está inchada, ela tem uma parte ali, uma circundância, um processo inflamatório, tá? Muitas vezes você pode ver em caráter proliferativo também, a clássica pápula da urticária, beleza? A urticária, o paciente está coberto disso daí, tranquilo? A urticária, ela nada mais, ela pode vir ali de uma reação alérgica, né, que exacerba na pele do paciente, uma própria irritação da pele, algum tipo de alimento, algum tipo de medicação. Tem paciente que aparece essas pápulas dérmicas, essa pápula da urticária, quando ele tem um aumento no pico de estresse, beleza? Temos as pápulas dermoepidérmicas, que ela abrange tanto a derme e a epiderme, né? Ela tem um aspecto um pouco plano também, é um leve espessamento, beleza? E aí nós temos também os nódulos, que também são observáveis no próprio exame dermatológico, não só... Aí vai depender do local do nódulo, tá? Se o nódulo está dentro da articulação, está fora da articulação. Se é dentro da articulação, eu já posso também presumir uma possível artrite, tá bom? Sinovite, vai depender do caso aqui. Que são os nódulos? São elevações hemisféricas, né? Tem um resultado ali, ele é um resultado da infiltração inflamatória, beleza? Lá na derme profunda e na hipoderme. Esse aqui é o clássico nódulo de reumatismo, né? Nódulo reumatismal. Os tubérculos. Os tubérculos, eles já são formações sólidas. O tubérculo já é duro, né? Já é saliente. Você vê que ele está encaixado de forma superficial. Tranquilo? A gente vê bastante no paciente que tem lúpus, né? Ele tem esse tubérculo sólido. Muitas vezes esse tubérculo ele se ulcera, ele cria um tipo de uma ferida, né, durante o processo evolutivo dele, tá? Bem comum no lúpus tuberculoso. Temos as vegetações. A vegetação parece um tipo de um tubérculo lá, né? Só que a aparência dele, ó, é filiforme ou lobulada, tá? Já é aquela textura mais constante ali, mais fininho e de uma forma caracterizada por uma constância no seu tamanho, beleza? A gente observa isso aqui nas situações do condiloma acuminado. As verrucosidades. Verrucosidades são essas vegetações, né? São cobertas por uma camada córnea. Pode ser um pouco mais duro, pode ser um pouco mais mole também. É a própria verruga vulgar. Tranquilo? O sítio de inserção à profundidade é relativo também. Costuma-se não ser muito insertada, não ser muito profunda, né? Temos também as ceratoses. A ceratose, ela nada mais é um acúmulo de ceratina, beleza? Esse acúmulo de ceratina ali leva essa lesão em aspecto de corno cutâneo, ele parece um chifrinho ali, beleza? Temos as vesículas. A vesícula, pessoal, já é aquela protuberância que tem líquido,
já é cheia, aquela bolinha, né? Ela tem uma cavidade central bem definidinha ali e tem um líquido claro. A clássica varicela, ok? Ela pode ser deprimida no centro, mas de forma mais frequente elas são arredondadas, são hemisféricas, tranquilo? As clássicas bolhas, né? Aquela elevação volumosa, tem conteúdo claro, o conteúdo turvo, vai depender do que ocasionou isso daí, pode ter conteúdo hemorrágico também. A clássica queimadura, né? O paciente vítima de queimadura, ele tem essas bolhas né, de caráter bem flácido, pode ser firme também, vai depender do quanto de líquido foi excretado no seu interior, tranquilo? Então, quando a gente fala vai depender do tanto de líquido, vai depender para ela ser firme ou flácida, beleza? As pústulas. O que difere a pústula dessas outras lesões? A pústula, ela tem essa saliência com a cavidade central, só que o líquido que está dentro dela é purulento. Tranquilo? É purulento, é pus. Elas tendem a se desenvolver a partir de vesículas ou de bolhas. Aquela vesícula lá em cima, aquela vesícula de líquido claro, pode se transformar, pode se cambiar em uma pústula. Nós temos aqui, ó, pustulose palmoplantar. Tá bem comum de aparecer essa pustulose palmoplantar. Tranquilo? A gente observa bastante, chega bastante, tá? As escamas. As escamas são quando eu tenho aquele agregado de célula córnea, né? Que ela se destaca em diversos fragmentos, né? E fica aquele aspecto de descamação mesmo. A famosa ictiose. E também as crostas. As crostas, qual que é a diferença dela para descamação? A crosta, ela é um pouquinho mais firme, essa descamação, e ela vem de uma dessecação, de uma lesão previamente exudativa. Parece que é um pus seco se descascando ali. Beleza? Não só a dessecação também de lesões exudativas, mas também lesões hemorrágicas ou lesões purulentas. Beleza? Aqui a gente cita como uma enfermidade que aparece esse tipo de crosta, o impetigo. Aí temos as escoriações também. Escoriação já é a própria ferida, né? A derme exposta. Eu tenho diversos tipos de escoriação. Uma delas é a escoriação por fricção. É aquele esfolado no asfalto, tá? A própria fricção da pele do paciente também pode resultar não só numa escoriação, como também numa queimadura. Aí você já vai referir uma queimadura por abrasão ou queimadura por fricção. Beleza? Temos as fissuras. As fissuras são aquelas ulcerações de caráter lineal, né? Pode ser também circundada ou não por uma hiperceratose. Como assim? Ela tem aquela feridinha, aquela rachadura, tá? E as bordas estão grossas. Parece que tem um couro ali formado em volta dessa fissura, em volta dessa lesão. Tranquilo? E a característica é que ela rasga a derme superficial. É o famoso pé de atleta. Aquela micose, tá? Faz bastante essas fissuras. Aí temos as ulcerações também. A ulceração é quando eu tenho uma perda de substância mais grave, né? Lacera a derme numa profundidade maior. É a clássica escária de decúbito, aquele paciente que fica deitado
por muito tempo e não há uma mudança de decúbito, beleza? Não vão lá e viram o paciente de forma constante, de 2 em 2 horas, então o paciente começa a formar essas ulcerações por pressão, úlceras por pressão, tá? Ou escara de decúbito, beleza? Também nós observamos a gangrena dentro do nosso exame físico, que é a própria necrose, né? Necrose, quando eu tenho ali uma oclusão arterial ou arteriolar, então você começa a ter uma má irrigação ou um corte completo da circulação local, beleza? Isso aqui a gente viu lá na CM do aparelho osteomiorticular, lembra? A atrofia, a pele atrofiada, né? Aquela pele mais fina, você vê ali uma diminuição da elasticidade da pele, uma diminuição da consistência da pele. Tá? Isso aí a gente já consegue avaliar também dentro de outras propedêuticas. Aqui o livro cita a atrofia senil. A cicatriz, tá? A cicatriz ela vem ali de uma modificação da derme e da epiderme, secundariamente a um processo fibroso, de intensidade variável, né? Então houve uma lesão, houve uma reconstituição daquele tecido e o epitélio ali veio diferente. Tranquilo? É basicamente isso, né? A esclerose. Vamos lá. A esclerose, toda vez que você escutar esse termo esclerose, é o endurecimento. Arterioesclerose, o endurecimento da artéria, do vaso. Beleza? Então a dermesclerose também é um endurecimento da pele. A esclerose corresponde a um endurecimento do tegumento que perde a sua flexibilidade normal e está associada a má condensação fibrosa na derme. Beleza? Aqui o livro nos cita a enfermidade Morfeia. Alguma dúvida, pessoal? Tá de boa, né? Sim, doutor, tranquilo. Tranquilo, né? Então, a sêmio dermatológica é a gente ver a imagem. Basicamente isso. Tranquilo? A gente vê a imagem, a gente vê essas manchas. Você achou o coleguinha com a mancha diferente aí no braço? Pega, dá uma olhada e vê no que se encaixa para começar a treinar esse olho. Começar a treinar o olho para diferenciar essas lesões elementares. Beleza, doutores? Ok, doutor. Tranquilo, né?